E aí, galerinha? Olá. Episódio 9 de Fullmetal Alchemist. Bom, quase finalizando a semana já de episódio. Verdade. Eu não vou enrolar muito não, vamos direto pro episódio. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês estão achando dos reacts. Vale lembrar que eles estão sendo disponibilizados sem edição no Discord para os membros. Vamos lá? Uhum. 第五研究所はそれが何者かに爆破され跡形もなく Ele tá sem sorte. もう少しで真実とやらがつかめそうだ Pior que ele tava perto mesmo. 入院なんかして Mas é. ないじゃねえ鋼の錬金術師殿先にプレーを浴びておきます 勝手なことをしてなしたら命を落とすところだったのよ Isso é で verdade. も自分たちだけでやろうとしないで周りを頼りなさいもっと大人を信用してくれてもいいじゃない Eu acho que ele não quer envolver mais ninguém nessa. E eu acho que tem outra coisa. Ele sempre foi sozinho, né? Tipo, ele nunca. Acho que ele entendia que ele e o Al só tinham um ao outro, sabe? Por mais que ele tivesse a ajuda da vovó lá desde quando ele era pequeno. Uhum. お咎めはそんなもんないないそんなに気使うんだよ 国家錬金術師は軍の少佐に相当しますから 俺はそんなもんのために国家資格を取ったわけじゃないし敬語だって使う必要ないよあらそう 気使って損したから自分の早 Mas é melhor assim. そういえばあるアルフォンス君はさっき俺がげんこつかまして説教したもう一回盛大に怒鳴られるイベントが残ってた Ah, o braço. O- É. Que ele achou que quebrou de novo, né? ギストーブのロックベルでございます Mas eu acho que ela não vai dar bronca porque foi ela que esqueceu o parafuso, né? あのさ言いにくいんだけどセントラルまで出張整備してくれないかな出張いや右腕がな指は動くけど腕が全く上がらないんだ Uhum. やっぱりダメだったかあいやいやこっちの話 Uhum. 動かなくなる前に何かした Eu tava lutando contra uns bichos aí. Acho que essa é a mente dele. É. Mas acho que ela não falou nada. もしもしウィンリーさんしょうがないわねセントラルのどこ Eu acho que ela ficou com peso na consciência. Porque se ele se meteu numa briga, ele poderia ter morrido sem o braço. なんでもね Eu acho assim, ela devia ter ido consertar isso antes, né? Ela deveria ter saído imediatamente na hora que ela viu esse parafuso. Né? Porque ela sabe o que ele faz. A profissão dele é de risco. Aham. Oh! Eita! なんだつまらないな俺が君くらいの年頃には何やってるんだそんなとこでおいある兄さん Ah, e ele tá naquele dilema ainda, né? Ele tá na bad. Tá achando que ele é de mentira. なんでもないよ先行ってて Eu tô com tanta dozinha dele. Eu também, mas ele tá sendo muito ingênuo, porque assim, a troco de quê o Edward faria isso, sabe? Inventar essa história. Essa fanfic. É que eu acho que o maior problema é que ele não tem nada pra se agarrar, tipo, nada, sabe? Só as memórias dele. E aí ele tá duvidando dessas memórias, entendeu? 乗ってられるわね É.
Beria de que tá vendo de cara. エルリコのバカ兄弟 Então no hospital. Viu? É pior do que você imaginava. Por isso que você tinha que ter colocado o parafuso antes. 私がきちんと整備しなかったからオートメールが壊れてこんな大怪我したんでしょ別にウィリーのせいじゃないよ元はといえば俺が無知な使い方したからだし整備はいつも通り完璧だった ネジの締め忘れに気がついて Agora ela vai dar bronca nele. 壊れたから余計な怪我しなくって済んだとも言えるしさ気にすんなよなっで結果オーライじゃあ早速出張整備の話だけどやっぱり Que bom, achei que ela ia se aproveitar disso. Ela tá se aproveitando, ela tá cobrando a taxa de urgência. Mas eu achei que ela ia se aproveitar pra, sabe, fazer bullying com ele. Ele tá se isolando. Ai, meu Deus. あるのやつこの頃変なんだ変って O parafuso. なんか悩んでるみたいだった Ah, você tem alma, Al. É a sua alma que tá aí, então calma. よし整備完了 やったー整ったぜサンキューな どういたしまして Coitado. ウィン・リーロックベルですいいのかシンボルをサボって Coitada. Meu Deus do céu. Agora ela vai ter que se arrepender de ter pedido um emprego. 本当かよごめんってちょっとあんたどんだけ危ない目に遭ってんのよ Uns bem pesado. まあその Só dele ser uma polícia federal, acho que já é um perigo, né? É. 大したことじゃねえよ Me convenceu. そうねどうせあんたが兄弟聞いたって言わないもんねじゃあまた明日ね私は今日の宿を探しに行くわ Já vi esse filme. Ele é muito hospitaleiro, né? Demais. E é aniversário da aniversário menina. dela, verdade. Nossa, ela deve estar muito deslocada, coitada. あのヒューズさんこれって いくつになったのエリシャちゃん E Não. bugou a criança. É. Agora é 3. Ela foi assim, foi muito esquisito. あいつらとは小さい時からいつも一緒で兄弟みたいなものですよ
にしてるし。 Mas ele não deveria fazer essa manutenção periodicamente, porque ele cresce ainda, né? Então, eu Por mais acho que que ele sim. seja baixinho, ele cresce, então uma hora o braço não cabe mais nele. Senão ele vai ficar com o bracinho curto, outro, né? Mas eu acho que ele faz isso, mas acho que não com tanta frequência, sabe? É. Porque você viu que elas tiveram que até fazer uma perna pra ele, porque ele cresceu. ウィンリーちゃんなら言わなくても分かってくれると思ったんだよ。でも口で言わなきゃ伝わらないこともあります。しょうがねえよな。男ってのは言葉より行動で示す生き物だから。苦しいことはなるべくなら自分以外の人に背負わせたくない。心配をかけたくない。 Por isso que eles fazem tudo sozinho. Eles não conseguem depender dos outros. あの兄弟が弱音を吐いたらその時はきっちり受け止めて Eu acho que ela é uma ótima pessoa pra conversar com o Al, sabe? Sim. Eu acho que ela é a melhor pessoa aí nesse caso. エリシアちゃんは僕と遊ぶんだよ。 A cara dele. Vixe. Deus, que exagero. 本当にいいの？こっちにいる間ずっと泊まってもらってもいいのよ。そこまで甘えるわけには。すっかり懐いちゃって。こうしてみると兄弟みたいだな。お姉ちゃんいってらっしゃい。早く帰ってきてね。 Que bonitinho. 今日の宿も決まりね。妹ができたみたいで嬉しい。 兄さんも生身の体があるんだから飲まなきゃダメだよ。嫌いなもんは嫌いなの。こう見えてもちゃんと伸びてんだぞ。なのにちっこいちっこいって。あるはいいよな。 Não fala isso, não. 体がでかくってさ。僕の好きでこんな体になったんじゃない。悪かったよ。そうだよな。こうなったのも俺のせいだもんな。だから元の体に戻してやりたい。本当に元の体に戻れるって保証はあるの？俺が戻してやる。信じろよ。信じろって。この空っぽの体で何を信じろって言うんだ。記憶なんて突き詰めればただの情報でしかない。人工的に構築することも可能なはずだ。お前何言って。兄さん、前に僕に怖くて言えないことがあるって言ったよね。それはもしかして僕は楽しいも記憶も本当は全部でっち上げた偽物だってことじゃないのかい。エリンギエヴァちゃんも僕が騙そうとしてるんだろう。どうなんだよ兄さん。ずっとそれを溜め込んでたのか。言いたいことはそれで全部か。 O Edward entendeu como se isso fosse realmente o que ele sentisse. Sim. E no fundo ele não acredita no Edward, Eu, de fato. eu consigo entender os dois, sabe? Sim. Sim. Mas acho que isso... eu acho que isso foi mais pesado pro Edward. Porque ele... Deita. Ela foi mais esperta, ela não foi com o braço. Você foi muito imbecil, ó. エドが怖くて言えなかったことってのはね、あんたが自分を恨んでるんじゃないかってことよ。 Exatamente. Ele se sente culpado pelo que aconteceu com... 俺のせい
Naruto deve atormentar ele, sabe, Todo tempo, todo todo o tempo. tempo. Nossa. お前の恨むような子じゃないよ Ah, 聞いてみればわかるだろう怖いんだ怖くて聞けないんだ caramba. それよそれなのにあんたは自分の命を捨てる覚悟で偽物の弟を作るバカどこの世界にいるんだよ Sabia que ela era a melhor pessoa pra falar com ele. Uhum. E graças a Deus ela não foi cheia de dedo. Ela Aham. botou ele na parede, né? Sim. 追っかけなさい Tá vendo? Nossa, que personagem, né? Que personagem foda que ela foi. Caramba. Falou que precisava falar na hora certa. そういえばしばらく拭いてやってないから体回ってきたなVocê não tá machucado? Tá. Você roubou. 勝ちは勝ちだ小さい頃からいっぱい喧嘩してるな今思えばくっとれねえことで喧嘩してたな二段ベッドの上か下か Uhum. ああおやつのことでも喧嘩したっけ王者が取り合い目やったな僕が勝ったレイン川に遊んだ時も俺川に突き落とされたっけ修行中も喧嘩してたよねやっかましいって先生に半殺しにされたからドローだろあれはウィーンを嫁さんにするのはどっちって喧嘩をし Nossa. た そんなの覚えてねえぞ É Aham. conveniente, né? でも振られたあそう全部嘘だっていうのかよごめんどんなことしても元の体に戻りたいってあの気持ちも作り物だっていうのか作り物じゃないそうだ絶対に二人で元に戻るって決めたんだどんどん前へ進むぞ前に進んで喧嘩も心ももっと強くなるぞ牛乳はなるべくもっともっと強くなろうヒューズさんやっぱり口で言わなきゃ伝わらないこともありますよねそうだな A ferida abriu. Com certeza abriu. É o Scar. イシュバールの民ではないなああ、失敬。挨拶が遅れました。この地区の殲滅を担当する Não é aquele que tá preso? 近術師です。 É ele. Eu só fiquei na dúvida se ele era o da água. Tem mais gente viva. Olha o olhinho. としているはずにあるスラムだよ。 Sobrou gente então. お前さんと同じイシュバールの民じゃ。安心せえ。身内を撃ったりはせん。ここには他にもイシュバール人の生き残りがおるとも。こんなすすくさいところでも住めば都というか、世の中すべて我らが神イシュバラの懐なりじゃよ。 Acho que é um alívio saber que tem mais gente da raça dele viva, né? 傷だらけで血流 Nossa. れてたんだぜ Nossa,
muito saber o que aconteceu, sabe? Uhum. Porque, tipo assim, eles saíram de lá sem ele. Eu acho que ele só escapou. ちゃんとついてるねすっげえなこの入れ墨家族にもらった大切な絆だ Será que é a fonte dos poderes da alquimia dele? Talvez. Bom, esse aqui não tem pós-crédito, né? Bom, segundo a nossa cola do nosso amigo, não. Mas enfim, eu fiquei num mix de sentimentos nesse episódio, porque assim, ao mesmo tempo que eu achei muito inocente ao ele ter duvidado do Edward, que tá o tempo todo com ele, o tempo todo tentando recuperar o corpo dele, e toda essa vida que eles tiveram juntos, e ele acreditar num ladrão de meia tigela que ele conheceu agora há pouco, sabe? Ele ficar nesse conflito por causa dessa informação. Mas ao mesmo tempo, eu tento sempre lembrar que ele tem 14 anos. E ele é basicamente uma criança, sabe? Então, É nisso que eu ficava pensando no episódio inteiro. ao mesmo sabe? tempo que eu critico a ingenuidade dele, eu fico com dó dele, sabe? Por, né? A situação que ele tá é a pior de todas, infelizmente, sabe? E é aquilo que eu falei, tipo, ele não tem nada além das memórias pra se agarrar, Uhum. né? E assim, considerando o fato dele ser uma criança, e qualquer pessoa que chega e vomita um monte de informação pra ele vai deixar ele em dúvida, sabe? Sim. Então, assim, o Edward não tava lá com ele naquele momento pra falar assim pra ele, não, isso não é verdade. Porque eu acredito que se tivesse rebatido na hora, ele não ia ficar pé com esses pensamentos. Mas ele ficou numa conversa, só ele e esse cara, por um bom tempo. Então, mas eu acho que Né? o Al, ele precisa melhorar um pouco a personalidade dele. Porque vão ter outros vilões que vão entrar na cabeça dele dessa maneira. E assim, ele pegou um vilãozinho pé rapado pra brigar. Imagina se ele tem esse mesmo diálogo com um dos 7 pecados lá. Que até Mas- agora a gente só viu 3. Mas que eles são muito mais manipuladores e mais sagazes que um vilãozinho de quinta categoria que nem aquele, sabe? Mas eu acho que sobre esse dilema, eu tenho a impressão de que o Al não vai mais se deixar Uhum. abater, sabe? Se Mas corromper, talvez. eu acho que talvez não tenha o mesmo impacto, mas eu acho que ele ainda vai sofrer com isso porque a gente tem que considerar a condição dele, sabe? Ele ainda é um boneco de ferro. E isso... eu não queria ter a condição dele, sabe? Engraçado que sempre que eu via algumas imagens do Fullmetal, sempre tava o Edward e esse boneco de ferro, tipo, esse robozão atrás. Eu sempre pensei que, tipo, era o inimigo, o vilãozão do filme, sabe? Sério? Aham. Nossa. E aí, quando começou a tipo, ver essa dinâmica, aquele irmão dele, eu fiquei, tipo, nossa, eu realmente fiquei muito surpresa, porque eu não esperava que fosse isso, sabe? Eu sabia que era o irmão dele porque, assim, tudo que você escuta sobre Fullmetal quando você não assiste Fullmetal, mas você tá inserido no mundo dos animes é Fullmetal Alchemist, Alquimia e os irmãos Elric, sabe? Que é o Edward Elric e o Al é Alphonse Elric, né? É. Porque no mundo dos animes, consequentemente, você acaba ouvindo sobre eles, mas, assim, sem muito aprofundamento. A gente tá se aprofundando agora. Eu nunca ouvi e, assim, esse anime, eu não olhei a sinopse. Uhum. Então, tipo assim, eu nem... pra mim foi tudo novidade. Mas eu tenho essas poucas informações sobre Fullmetal porque, assim, quando eu comecei a assistir anime foi uma época que Fullmetal fazia bastante sucesso. Tanto que eu acho que essa versão do Fullmetal ela é de 2009. Então, quando eu comecei a assistir anime, a versão que se falava ainda era antiga. A versão que é de 2000 e... Gente, eu não lembro. 2001, 2003. Mas é da velha guarda dos animes, entendeu? Na época que Fullmetal fez muito sucesso, acho que justamente muito disso se apoia pela escassez de anime bom que existia naquela época. Assim, todo anime que chegava nas nossas mãos naquela época era por meio de pirataria. Por meio de DVD, sabe? Porque na Globo não tinha esses animes que nem, por exemplo, Naruto, Bleach, One Piece. Isso foi, sabe, muito tempo depois foi trazido. Mas, assim, eu fiquei também num misto de sentimentos. E quando a Winnie apareceu, eu meio que senti, eu sabia que se ela conversasse com ela resolveria, sabe? Acho que ela seria a melhor pessoa, porque eu acho que não adiantaria o Edward tentar convencer o Al nesse momento. Tinha que ser uma pessoa de fora. E nem outra pessoa do batalhão ali. Tinha que ser uma pessoa Isso. que, além de ser de fora, é mais ou menos. Conhecia eles. Porque tá de fora daquele contexto, mas tá dentro da vida deles. Exato. Porque ela sempre teve com eles. Ela conviveu com eles quando eles eram crianças, né? Quando o Al ainda era o Al.
né? Quando ele tinha um corpo ainda de um humano. Uhum. Então, assim, quando ela apareceu, eu pensei, ela é a melhor pessoa pra Ela é conversar com ele. Praticamente uma irmã pra eles, sabe? Eles cresceram juntos. Sim. E achei ótimo a maneira como ela abordou o assunto. Nossa, ó. Eu achei que ia ser uma conversa mais, sabe, sensível, assim. Mas como aconteceu aquela briga lá, meio generalizada lá, que todo mundo acompanhou, Mas sabe o que é sabe? bom? O anime tratou a situação com o peso que ela merecia. Ali, é totalmente justificável ela ter perdido a paciência daquele jeito com o Al. Sabe? Eu entendo a sua frustração por você estar nessa condição, mas aqui você cruzou uma linha. Sabe? Querendo ou não, você pode estar nessa condição, mas você sofre. O Edward sofre o dobro do que você sofre. Porque ele daria o resto do corpo dele inteiro pra salvar você. E a gente sabe disso. A gente percebe isso nas ações do Edward. Sabe? Assim, eu não consigo, tipo, colocar que um sofre mais que o outro. Eu acho que ambos sofrem e não tem uma medida, sabe? Sofre. Sabe por quê? Porque o que o Al sente é frustração por não ter mais o corpo. O que o Edward sente é culpa, Kelly. E vou te falar, se tem um dos sentimentos mais pesados que existe, é culpa. Sabe quando você sente, aquilo ali foi culpa minha? Por mais que não tenha sido, porque eu acho que foi na inocência que... Foi uma inocência dos dois. Mas você vai tentar convencer o Ed disso? Nunca, jamais. Ele vai morrer sentindo que aquilo ali é culpa dele. E carregar aquela culpa toda vez que ele olha pro Ed... Toda vez que o Ed olha pro Al, ele deve... A primeira coisa que vem porque ele tá olhando pra um robô gigante, com uma armadura gigante que poderia ser o irmãozinho dele. Uhum. Ele deve ser confrontado com a culpa, que nem a gente falou na hora, todos os dias da vida dele. E o... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Droga. Continua. Nossa, Eu realmente esqueci. acho que é isso. Não tem mais nada pra falar. Lembrei. O maior problema foi que o Al, ele vomitou tudo isso, porque ele tava frustrado, com certeza, mas ele vomitou tudo isso de uma maneira como se ele sempre estivesse pensando dessa forma. Mas por quê? Porque ele deu a entender isso. Ele não falou, tipo assim, com o ladrão lá me fez pensar isso, entendeu? Ele fez... O Edward não sabe o contexto Exato. dessa, né? Então, assim, ele sabia que tinha algum problema com ele, Uhum. mas ele não sabia como, porque esse problema começou. E aí, do nada, o Al fala todas essas coisas, na cabeça do Ed ficou, tipo assim, ele sempre pensou isso, então ele realmente me odeia. E o que ele né? falou é uma coisa que aflige o Ed, sabe? Então, puta, mas é o que você falou, eu não... Culpa eu não boto em nenhum dos dois, sabe? Uhum. Todos eles têm motivação pra estar se sentindo dessa maneira. Sim. Eu só fiz juízo de valor aqui em relação a quem sofre mais nessa condição, sabe? Eu acho que é o Ed. Eu consigo, sabe? É quase que física esse arrependimento, essa culpa que ele sente. Acho que por isso que eu fico com essa impressão de que ele sofre mais. E até porque, sabe? Ele poderia muito bem continuar vivendo a vida dele até morrer. Não, ele vai viver a vida dele procurando uma forma de trazer... Não tem mais aquela conversa de trazer a mãe. Foda-se, você passou. A conversa agora é, eu preciso até o fim pra trazer o corpo do meu irmão de volta. Ele fala de, trazer o nosso corpo de volta. Mas pra ele tanto faz, entendeu? Essa que é a verdade. Ele já deve ter acostumado com aquela condição. Mas o que o Al vive não é uma vida, Não. sabe? Então... Ele só é um... Ele só existe. Ele só é um fantasma ali, né? É o que a gente falou no outro episódio. Ele só é uma consciência. Ele só mais nada. Ele simplesmente existe. E isso é tão triste. Tão triste. Essa condição deles é... É. Nossa. E Enfim, gente. Outro episódio maravilhoso. A gente vai partir pro próximo já pra finalizar a semana. O próximo é o último da semana. Eu espero que vocês estejam gostando. É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve aí. A gente tá com quase 4.000. Ajuda a gente. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau, tchau.